Eu louvo a Deus por estar aqui com a igreja. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. À medida que os irmãos procuram, eu gostaria também de compartilhar que, durante os dias 9 a 16 deste mês, agora, semana que passou, nós tivemos na cidade de Indianápolis a nossa 30ª Assembleia Geral da Igreja do Nazareno. Os irmãos sabem, a Igreja do Nazareno é uma igreja global, ela se faz presente, a mesma igreja, em 164 diferentes países. E ali estivemos reunidos, eu e pastor Marcos voltamos um pouco antes. Pastor Gerson permaneceu lá por mais um tempo, ele deve ainda estar em viagem e em regresso ainda. Mas qual a importância desse evento, pastor William? São nessas Assembleias Gerais, irmãos, que a nossa igreja, de tempos em tempos, em razão da sua estrutura e dimensão, ela consegue realizar a manutenção do seu governo, da sua eclesiologia e também a manutenção da sua teologia. Então, graças a Deus, e eu louvo a Deus pelo que ouvimos ali, pelo que foi decidido ali, pela liderança que foi elevada diante de Deus, debaixo da oração ali. E, irmãos, acredite, a nossa igreja é uma igreja idônea, responsável com uma boa teologia, uma teologia bíblica e uma teologia cristocêntrica, e é isso que mais importa para cada um de nós. Então, apenas um relatório daquilo que aconteceu esses dias. Seguramente os pastores que virão compartilharão um pouco mais com a nossa igreja. Aproveito a oportunidade para lembrar então que se aproxima no próximo dia 24, salvo engano, teremos a classe a imersão, que é um momento em que você que está vindo para a igreja, quer seja saindo do discipulado ou vindo do egresso de outra denominação, você terá a chance de conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja e querendo tornar-se membro dela. Amém? Então está feito aí o convite. Se você ainda não é membro, você pode fazer essa classe, é um sábado, o dia todo, e aí você decide realmente se você quer fazer parte da Igreja do Nazareno. Amém? Mais um momento de aviso, né? Agora sim, os irmãos encontraram Mateus 14, 22 ao 33. Vamos ler a palavra de Deus. Eu acho que uma projeção aqui vai nos ajudar. O texto tem na própria apresentação o texto para ajudar os irmãos a nos conduzirmos. Diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, versículo 25, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Versículo 33, e o último da nossa leitura. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Conheciam esse texto? Eu creio que todos conheciam esse texto. Essa aqui, irmãos, é uma daquelas passagens bíblicas que sempre que eu leio, eu preciso estacionar aqui para uma breve contemplação. O elemento milagre aqui, o andar sobre as águas, nos chama atenção, nos desperta. Mas eu queria
pontuar que há muitos outros elementos aqui nesse texto que nos leva a uma auto-identificação com essa cena. Nós temos empatia, se você percebe ou não, temos empatia com essa cena. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu estava ouvindo uma de suas mensagens recentemente, ele fala algo interessante sobre a tempestade. E ele qualifica algumas coisas na tempestade que nós podemos aplicar para a nossa vida espiritual também. E ele fala assim, a tempestade é algo inevitável. E é verdade, irmãos. A nossa vida não será sempre só de bonanças. Que virá a tempestade, virá. Isso é um fato. Aí ele fala, essa tempestade que é inevitável, muitas vezes, ela é imprevisível. Às vezes a luta vai chegar de repente, numa hora inoportuna. Até mesmo experientes pescadores, como era ali metade dos discípulos, eles vão sofrer diante de uma outra tempestade que chegará de surpresa. É interessante quando a gente olha para esse cenário do texto que nós lemos, o Mar da Galileia, é um corpo d'água grande, é um lago na verdade. Ele tem 13 quilômetros de largura, 18 de comprimento. E ele fica a 212 metros abaixo do nível do mar. É isso mesmo, uma depressão, um vale profundo. Ele tem montanhas ao oriente, ao ocidente, então ele fica literalmente no final, no fundo de um vale. Lá ao norte, lá longe, temos o Monte Hermon, 2.800 metros de altura. Seus picos são cobertos por neves eternas. Então imagine, irmãos, o cenário. O vento frio que sopra lá do norte e vem varrendo aquele vale, quando entra em contato com o vento quente, certamente ali eu tenho um cenário propício para uma repentina, para uma brusca mudança de clima. E isso acontece. Era imprevisível, muitas vezes essa tempestade vinha de repente. Ondas até 2 metros naquele lugar. E aí você pensa, a tempestade por vezes é imprevisível e algumas dessas vezes ela é também, segundo o pastor Hernandes, ela é inadministrável. Ela foge ao nosso controle. E se você pensar bem, irmãos, é um cenário difícil, mas deixa eu dar uma boa notícia. Mesmo as tempestades sendo algo inevitável, muitas vezes imprevisível, e que às vezes saem do nosso controle, quase sempre, as tempestades são pedagógicas. E elas nos fazem crescer espiritualmente diante do nosso Deus. O texto que nós lemos aqui, ele não é único. Essa não foi a primeira vez. Em outras ocasiões, Jesus também teve que acalmar tempestade na vida dos seus discípulos. O texto mais famoso, os irmãos saberão, Mateus 8, Marcos 4, Lucas 8, contam a história que Jesus estava dormindo. Quando os discípulos despertaram ele acordou e aquietou o mar e o vento. Aquela foi uma outra situação parecida com essa. O texto que lemos aqui, além de não ser único, esse texto aqui também não está somente aqui em Mateus. Esse texto também se encontra em Marcos 6 e também se encontra em João 6. Então, eu preciso ler as três narrativas desse mesmo texto para entender melhor o que aconteceu ali. E quando eu faço isso, irmãos, nós podemos enxergar muitas semelhanças na situação daqueles discípulos com a nossa vida espiritual também. Eles estavam ali naquela condição, irmãos, no meio da tempestade, numa madrugada, 6 quilômetros mar adentro, cansados fisicamente de remar, amedrontados com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí quando você olha para a condição daqueles discípulos, você se projeta. E nós podemos ver, irmãos, que isso diz muito sobre a nossa própria caminhada espiritual também. E é por isso, e é por essa razão, que eu gostaria de convidar a igreja, para que nós juntos, nesta manhã de domingo, possamos olhar para esse texto e possamos aqui encontrar elementos que unem a condição dos discípulos, naquele dia, a nossa realidade espiritual. Eu gostaria de fazer esse exercício, olhando atentamente para o texto. Eu gostaria que nós entendêssemos que é possível sair da tempestade melhor do que quando entramos na tempestade. Eu queria que nós entendêssemos, irmãos, que nós podemos sair mais fortalecidos da tempestade, mais amadurecidos da tempestade,
com mais comunhão com nosso Deus depois de atravessarmos a tempestade. Porque a tempestade na nossa vida, seguramente, ela produzirá crescimento espiritual. Eu queria então verificar com os irmãos uma primeira semelhança que nós vemos no texto entre os discípulos e nós. Eu vou chamar de a travessia. A travessia é a ordem de Cristo para entrar no barco e partir. Eu convido vocês, versículo 22, nós lemos agora há pouco. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu quero pontuar aqui que é interessante, os discípulos, eles haviam passado todo um dia com Jesus. Eles tinham acompanhado e presenciado todas as curas que Jesus havia feito, todos os milagres do Senhor. Eles tinham sido inclusive, participantes da multiplicação de 5 pães e 2 peixes com o Senhor naquele dia. E se nós observarmos atentamente o contexto desse texto, sobretudo o texto que precede, é bem provável que naquele barco ali, aos pés dos discípulos, ainda houvessem cestos cheios de pães do milagre da multiplicação que aconteceu na tarde anterior. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu trago essas informações, porque eu quero acender a nossa mente, que horas antes da tempestade, eles estavam na companhia do Senhor, ali juntos, fisicamente com o Senhor. Mas houve uma ordem de Deus, dizendo para eles irem, peguem o barco, vão para o outro lado. Havia promessa de reencontrá-los depois, para prosseguir com a evangelização das aldeias circunvizinhas. Olha o versículo 22, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele. Então, em síntese, resumindo, a experiência da travessia era algo inevitável para aqueles discípulos. Debaixo da ordem do Senhor, eles não tinham outra opção senão entrar no barco e partir. E eu quero fazer agora analogia com a nossa caminhada cristã. Isso diz também a respeito de cada um de nós. Hebreus 13:14 está escrito: de fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, ou buscamos a que há de vir. Então somos verdadeiros peregrinos nessa terra também, irmãos, em busca de moradas eternas com o Senhor. Então essa é a nossa travessia também. E não temos escolha. Temos que passar por ela, temos que atravessar. E se você lembrar bem da oração sacerdotal de Jesus, eu estou aí em João 17. João 17:15. Ele ora e diz a Deus: eu não peço que os tire do mundo. Eu peço para que os livre do mal. Nós temos que enfrentar a nossa travessia. Aquela tempestade não era algo para incomodar os discípulos, não, irmãos. Eram pescadores experientes. Mas ocorre que aquela tempestade não era tão simples como habitualmente ela deveria ser. Da mesma forma, em nossa caminhada cristã, debaixo de ordem, nós temos que seguir a nossa travessia também. E acreditem, muitas vezes, em alguns dias, nós estaremos confiantes. Mas haverá ocasião na nossa travessia que nós sentiremos fraqueza, sentiremos cansaço e sentiremos medo. Diante dessa situação, eu devo trazer a consciência para que nós não criemos uma expectativa errada da nossa jornada. O apóstolo Paulo, ele nos ensina muito bem como fazer essa travessia. E eu quero chamar os irmãos para ouvir Filipenses 4:6. O apóstolo Paulo nos ensina e diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. O que Paulo ensina aqui é: não crie expectativas erradas, para não cair em uma vida de ansiedade e medo. Ele está aqui asseverando e afirmando que há o cuidado e a providência de Deus na nossa vida. E olha o que ele diz no versículo 12 do mesmo capítulo 4 de Filipenses: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância.
Aprendi o segredo, e essa palavra que chave, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter a abundância como de passar necessidade. E é nesse contexto de provisão, independentemente das circunstâncias que nos cercam, é nesse contexto que Paulo cita aquele texto de ouro que todo mundo aqui conhece de cor, que é o versículo 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus é o segredo de toda e qualquer circunstância que passemos ao longo da nossa travessia. Então, irmãos, a nossa travessia ela será algo inevitável, faz parte da vida do crente. Mas não temos motivos para desespero, e esse é o ponto que eu quero mostrar. Não temos motivo para desespero. A história de Jó, ela não pode ser apagada das nossas memórias. Lembre-se da história de Jó. Jó, sendo rico, perdeu tudo, todos os seus bens, todos os seus rebanhos. Sendo um pai exemplar, ele perde os 10 filhos no mesmo dia. Os 10 filhos no mesmo dia. Sendo um homem honrado, ele é levianamente acusado em seu caráter por seus amigos. Jó sendo temente, irmãos. Ele é afrontado, tentado pela própria esposa a blasfemar contra Deus. E aí a gente olha para Jó. Na hora que ele recebe todas essas notícias, eis a sua reação, Jó 1:21. Ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O patriarca Jó nos dá um exemplo de como realizarmos a nossa travessia. Por que será que Jó não perdeu a sua fé? A melhor resposta que tem, irmãos, é porque todo dia, diariamente, ele se relacionava com Deus. Ele buscava Deus todas as madrugadas. Então fazia com que ele tivesse absoluta convicção que Deus era real. Não tinha como ele entrar em desespero, pois Deus era real. O que estava acontecendo ali era menor do que o seu relacionamento e sua intimidade com Deus. E o próprio Deus reconhece, o próprio Deus cita Jó diante do diabo, inclusive, Jó 1:8, ele diz: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto e temente a Deus e se desvia do mal. E o que chama a atenção é que nem mesmo o acusador conseguiu formular uma denúncia para acusar Jó diante de Deus. Eis um bom exemplo, irmãos, para nós mirarmos. Um bom exemplo de cristão para nos espelharmos. A travessia tem o seu valor, porque é na tempestade que nós crescemos espiritualmente. Você pode pensar: pastor, não faz sentido algum. Será que não, irmãos? A tempestade pode fugir ao meu controle. Ela pode fugir ao seu controle. Mas a tempestade nunca fugirá ao controle de Deus. Nunca fugirá ao controle de Deus. Esses dias, na Assembleia Geral, fomos ministrados ali com o tema: Jesus é o Senhor. E porque Ele é o Senhor, fomos ali ensinados a ir. Mas não ir de qualquer maneira. Temos que ir debaixo da ordem, debaixo da direção do nosso Deus. Da mesma forma, vamos fazer a nossa travessia, mas debaixo da direção do nosso Deus, para que possamos chegar ao outro lado em segurança. Mas há uma segunda semelhança que eu vejo no texto, que há entre os discípulos e nós, que é a palavra de conforto, alívio na hora da angústia. E agora eu pulei lá para o versículo 26, ouça o que diz esse versículo: os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Para mim, esse é um versículo até pavoroso. É um versículo desesperador. A crise lá nos discípulos. Mas vamos ler o versículo seguinte. Jesus imediatamente diz: coragem, sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. O versículo 24 vai contar que veio um vento forte naquela madrugada. Foi uma tempestade. A tempestade ali ela vai abalar a confiança dos apóstolos.
Eu acredito que eles esqueceram de tudo que viveram no dia anterior. Eu acredito, irmãos. Dos milagres. Eles estavam ali tão angustiados que eles sequer perceberam que aos seus pés ali estavam os cestos dos pães do milagre que eles carregavam, do que Deus havia feito no dia anterior. Para compreender esse episódio, a gente olha para Marcos 6, olha para João capítulo 6, e a gente chega a ver alguns detalhes importantes. O primeiro, os discípulos eles estavam cansados naquela madrugada. Marcos 6,48 diz que remavam com dificuldades, porque o vento lhes era contrário. Ora, 3 horas da madrugada, desde a noite toda remando contra o vento. João 6,18 diz que o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Então, seguramente, cegos pelo cansaço, eles entraram em pânico, pavor, angústia. Marcos 6,49 diz que quando eles viram Jesus andar sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma e ficaram gritando. Eles não conseguiram identificar. Marcos 6,50 diz que todos viram Jesus e ficaram apavorados. Eu estou repetindo isso para nós entendermos e ficar claro que a tempestade trouxe pânico, crise para dentro do barco. Mas a voz do Senhor trouxe conforto para dentro do barco. Alívio na hora da angústia. A palavra de Deus, irmãos, é tudo o que nós precisamos ouvir para fazer cessar todo o desespero da nossa alma. Somente a voz do Senhor pode trazer em nossa mente as memórias dos milagres, das experiências que eu vivi com Ele, para que possa restabelecer a ordem no nosso coração. A voz do Senhor, ela é capaz de trazer conforto e trazer também as lembranças da sua presença para a nossa vida. Pense por um instante, durante a nossa caminhada cristã, durante as provações, as tribulações, as lutas, o que é que lhe traz conforto? O que é que lhe traz segurança? Na hora da crise, o que me traz segurança, irmãos, na hora da crise, é ouvir a palavra de Deus. É entender a palavra de Deus. É quando Deus usa algum mensageiro que vem ao meu encontro para confortar o meu coração. Salmo 46:1 está escrito que Deus é. Ele não foi. Ele não será. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Então precisamos ser sensíveis, ouvir e reconhecer a voz do Senhor na hora da dificuldade. O homem de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ele sente paz na alma. Em 1924, um casal de missionários suecos, eles moravam em Belém do Pará, e eles colocaram, a esposa, na verdade, teve a direção de Deus de vir para o Rio de Janeiro, que era, então, a capital do país. Só que o marido, ele ficou relutante em sair. Por quê? Porque quando ele era solteiro e Deus chamou, o chamado dele era para uma cidade era para uma cidade do estado do Pará. E eles estavam em Belém do Pará. Então ele relutou em sair da sua cidade. E a esposa sabia que Deus estava chamando eles para irem para o Rio de Janeiro. Então a esposa, ela escreve um hino para incentivar o seu marido a criar coragem. E o refrão desse hino, ele diz mais ou menos assim. Me ajude se souberem. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Passei no teste? O resultado, irmãos, é que o marido cria coragem, incentivado pela esposa, eles tomam a decisão, eles migram para a cidade do Rio de Janeiro. E graças a essa decisão, aquele casal missionário avançou em muito a evangelização do sudeste do Brasil. Eu acho que vocês conhecem essa história da Igreja Assembleia de Deus.
No versículo 27, Jesus falou para os seus discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Na versão dos irmãos é: não temas, não temas. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. E quando nós estudamos no seminário a disciplina de introdução bíblica, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que a expressão não temas, ela aparece 365 vezes ao longo de toda a Escritura. Uma vez para cada dia do ano. É como se Deus dissesse todo dia de manhã: não temas, não temas, não temas. Todas as manhãs temos uma palavra na Bíblia dizendo: não temas ao nosso coração. A palavra de Cristo, irmãos, ela é quem aquieta o nosso coração e nos traz a paz. Deixe-me dizer uma coisa: paz não é ausência de tempestade, não. Não. Paz é confiança naquele que é o Senhor da tempestade. É diferente. Paz é confiar naquele que anda sobre as águas da tempestade. Mas o texto não para aí. Uma terceira semelhança que eu vejo no texto, que une os discípulos a nós, é a experiência pessoal. A travessia. A palavra de conforto durante a travessia. Mas o terceiro elemento que eu vejo é a experiência pessoal, que é um marco na vida do discípulo. Precisa ser. Eu quero ler com vocês agora alguns versículos, do 28 ao 31, é a história de Pedro. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro, descendo do barco, então ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas olha o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Uma reprimenda, uma repreensão do Senhor. Irmãos, são 4 textos do Evangelho. 4. 3 citam esse episódio. 3. Isso diz para mim que aquele episódio marcou a vida dos discípulos. Mateus cita, Mateus testemunha ocular, estava lá. Marcos cita. Ora, Marcos não estava, mas o Evangelho de Marcos é a narrativa segundo a visão de Pedro. João cita esse episódio. João estava naquele barco, naquela madrugada de tempestade. Então Mateus, como testemunho ocular, é aquele que melhor descreve, que melhor detalha esses fatos. Eu acredito que ele fez isso, irmãos, porque aquilo marcou bastante a sua história. Então ele resolveu registrar tudo aquilo que ele julgou, viu ser importante para ser contado. Eu creio que aquele momento foi um momento de grande intimidade dos discípulos com o Senhor. Eu creio nisso. Eu creio que aquele episódio daquela madrugada, irmãos, ele afetou cada discípulo de maneira distinta, de maneira pessoal, de maneira particular. E eu creio que aquele episódio, sim, o que aconteceu com Pedro, revelou a fraqueza não só de Pedro, mas a fraqueza de todos eles, a vergonha de todos eles, mas ao mesmo tempo produziu maior intimidade, maior comunhão com o Senhor e maior crescimento na fé dos discípulos. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque as nossas experiências pessoais, elas conferem sentido para nós e nos fortalecem a fé na nossa caminhada cristã. Precisamos ter experiências pessoais com Deus ao longo da travessia. Ouça o que está escrito em Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que impressiona? É que Jó, mesmo antes do seu drama, ele já era um homem exemplar. Já tinha comunhão, intimidade e servia a Deus. Mas mesmo assim ele encontra espaço para proferir essa sentença, fazer essa declaração depois da crise. Meus irmãos, eu estou falando aqui de um homem que era absolutamente irrepreensível. Mas depois das experiências que ele viveu com Deus, ele consegue dizer assim: antes eu só ouvia falar, mas é agora que eu conheço o Senhor. Então veja, todos nós, à medida que nutrimos experiências pessoais com Deus, inevitavelmente nós cresceremos na fé. A tribulação ela não presta para outra coisa, senão para nos melhorar e nos fazer crescer na fé diante de Deus. É nesse ponto que eu quero chegar. Pedro, seguramente, ele cresceu com aquela experiência. Mateus, que escreveu o Evangelho, seguramente ele cresceu com aquela experiência.
Todos os discípulos, eles cresceram com aquela experiência. Nós estamos lendo agora esse texto hoje, estamos crescendo com essa experiência. Precisamos viver experiências pessoais, intransferíveis, únicas com o nosso Senhor. E falando experiência pessoal dos meus pecados, me lembro hoje, e eu quero compartilhar algo que vivi na minha juventude. Alguém pode até rir dessa experiência. Eu vou chamar do episódio do sabão. Eu era jovem, eu era adolescente. Irmãos, já adolescente eu era envolvido na obra de Deus. Eu hoje considero que eu era um adolescente afeito às disciplinas espirituais. Sim, eu gostava muito de orar. Somente estudávamos, um grupo de jovens, né? Eu também era jovem com eles. Nós passávamos os dias, estudamos e depois íamos para os trabalhos de oração. Havia muita reunião de oração naquela época. Eu gostava muito de ir a cultos de vigília. Com relação à leitura, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes naquela idade, então eu gostava muito também de ler a Bíblia. Então, se eu pudesse fazer diferente, eu fazia a mesma coisa. Não faria diferente não, por quê? Porque eu acho que na minha juventude, talvez eu fosse mais disciplinado em leitura e oração do que sou hoje. E na juventude também, nós éramos muito envolvidos com serviço na igreja. Nós morávamos num bairro, mais ou menos 30 mil pessoas, e nós tínhamos mapeado todas as vilas daquele bairro, e nós havíamos evangelizado todas as ruas e todas as vilas daquele bairro. Eu não quero ser leviano falar que todas as casas, não, haviam casas fechadas. Mas eu digo sem medo, todas as ruas e todas as vilas daquele bairro, nós havíamos evangelizados, batendo na porta das casas, algumas até mais de uma vez. Então era um tempo muito bom e muito envolvido, e um certo dia, numa festa de oração, uma irmã veio de Mossoró para pregar naquele culto de oração, e foi muito bom, a igreja cheia, e depois daquele culto de oração, terminou tudo e ela pediu, disse, não, eu quero dizer mais uma coisa aqui. Aí ela me chamou assim à frente, me colocou lá diante dos irmãos e disse, meus irmãos, enquanto nós orávamos pelos jovens aqui ajoelhados, na vida desse rapaz aqui, desse moço, eu vi 2 anjos. Eles vieram e eles ensaboaram esse rapaz, deram um banho nesse rapaz. E depois desse banho, ele ficou tão branco. Irmãs, eu nunca vi um branco mais branco em toda a minha vida do que vi aqui, como ficou esse rapaz. E eu recebi, irmãos, aquela palavra com muita alegria no coração. E eu criei um lema para mim mesmo, que eu uso até hoje esse lema. O lema diz, é melhor ouvir um carão de Deus. Deixa eu contextualizar aqui, carão é uma bronca, é uma reprimenda. Então, o meu lema é melhor ouvir um carão de Deus do que elogio dos homens. É bom ter experiências pessoais, intransferíveis com Deus. Na condição de servos, precisamos desenvolver essas experiências pessoais com o nosso Deus. E a semelhança dos discípulos, se nós as tivermos em nossa vida, nós haveremos de ser edificados em nossa caminhada de fé. Portanto, irmãos, não nos esqueçamos, experiências pessoais precisam ser um marco temporal na história do discípulo. Mas eu vejo ainda uma quarta semelhança no texto entre os discípulos e nós, que é a calmaria. Calmaria é o momento que Jesus entra no barco. Deixe-me ler 2 versículos apenas, 32 e 33, diz assim, subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Todo o cenário mudou radicalmente. Toda a tempestade passou. O pânico, o medo de outrora, agora apenas era parte de um passado irrelevante. Jesus entrou no barco. Temos calmaria. A voz de Jesus, ela tem poder, primeiramente para aquietar o coração do discípulo. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. A voz do Senhor tem sido familiar aos nossos ouvidos? Irmãos, precisamos reconhecer
a voz do Senhor, ela precisa ser familiar aos nossos ouvidos. A voz de Jesus tem poder para, em segundo lugar, aquietar o vento que agita o mar. Marcos 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Jesus entrou no barco, tudo voltou ao normal. Todos puderam se recompor do pânico que os havia consumido. Pense na cena por um instante. Eu consigo imaginar e talvez eu consiga ver o seguinte, irmãos. Os discípulos voltando a se descontrair com Jesus naquele trecho de mar que faltava ainda para terminar a travessia daquela madrugada. Talvez eles começaram a sorrir ali e brincar com a situação de Pedro, talvez dizendo: Pedro, logo você, rapaz, um pescador tão experiente, ia morrer afogado nesse mar. Talvez um discípulo ali teve coragem de oferecer um lanche para Jesus, e ele foi lá no cesto dos pães da multiplicação do milagre lá, que estava aos pés dos discípulos dentro daquele barco, para oferecer um lanche para todos que estavam ali. Percebam, irmãos, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a presença de Jesus no barco, ela faz toda a diferença. É a presença de Jesus no barco que muda tudo, que muda toda a nossa história. É esse o ponto que eu quero, irmãos, porque o barco, ele representa a nossa vida. E a tempestade, as provações e as lutas que nós temos que atravessar. Então essa não foi nem a primeira nem a última vez que Jesus iria silenciar a tempestade na vida dos discípulos. Da mesma maneira acontece na nossa vida também. Iremos passar por muitas lutas. A tempestade não só dá uma vez. Tempestade não só dá uma vez. Então esse é o segredo, irmão. O segredo é que não vale a pena fazer a travessia se Jesus não estiver dentro do nosso barco. Esse é o segredo. E eu quero trazer à memória a história de Lázaro. O endereço é capítulo 11 de João. Jesus, ele soube que Lázaro morreu. Então o que ele faz? Ele demora. Ele espera para ir até lá. João 11,6 está escrito: quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. De propósito, Jesus demora para chegar até lá. O pastor Hernandes Dias Lopes, em suas pregações, uma delas ele diz que havia uma crença entre os rabinos, e a crença era o seguinte: se uma pessoa morrer, por algum motivo, ela pode voltar a viver em até 3 dias. Mas depois disso, jamais. É impossível alguém ressuscitar depois de 3 dias. Então Jesus chega lá na aldeia de Betânia, e ele revela qual é a sua verdadeira natureza. No 4º dia, ele ressuscita Lázaro. Ele diz: aqui está o próprio Deus. 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus então prepara a sua entrada triunfal em Jerusalém, que acontece logo em seguida. E eu entendo, irmãos, que Jesus sabia que havia ainda uma última tempestade para ele aquietar. Lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário. A cruz de Cristo, a sua expiação por nós, ela decreta a nossa vitória. Essa é a nossa verdadeira calmaria. Colossenses 2,13 está escrito: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele, Deus, lhes deu vida juntamente com Cristo. Como ele faz isso? Perdoando todos os nossos pecados. Colossenses 2,14, o versículo seguinte diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então assim eu posso afirmar, irmãos, que não há tempestade, que não há vento, que não há ondas, que não há portas, que não há ferrolhos que prevaleçam diante do Deus da calmaria em nossa vida. Eu gostaria de concluir esta manhã, insistindo com os irmãos. Precisamos olhar para os discípulos. Podemos aprender muito e nos identificar muito com a história dos discípulos de Cristo. Há muita semelhança entre nós.
E eu insisto, meus irmãos, eu insisto. A tempestade, a luta, a provação, ela é desafiadora. Eu sei disso. Mas há crescimento na tempestade. A tempestade, ela não tem poder para nos destruir. A sua única influência é nos aproximar mais de Deus. Então, quando chegar a tempestade, saiba de uma coisa, faça a travessia. Porque no meio da travessia, Deus terá a palavra de conforto para nós. Na hora mais difícil, na noite mais escura, Ele chegará com palavra de conforto na nossa vida. E quando chegar a tempestade, essa experiência pessoal que vamos ter será um marco na nossa vida. E dela faremos ali, irmãos, uma memória para que possamos cada vez mais descansar, confiantes que Deus faz em nós, pois Ele é o Deus da nossa calmaria. Que Deus nos ajude a descansarmos nele, descansarmos nas suas promessas. Temos promessas de Deus? Amém? Temos promessas de Deus. E eu quero dizer um último segredo aqui, irmãos. As promessas de Deus e a realidade são a mesma coisa. Percebe? Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, entregando a Deus. E se você tem alguma luta, algum desafio pessoal nesta hora, entregue a Deus. Ele é capaz de fazer cessar o vento e as ondas e trazer calmaria e paz aos nossos corações. Pai querido e santo, obrigado, meu Deus. Obrigado por tua presença, Pai, por tua presença em nossa história, em nossa vida. Por tua presença no nosso barco, meu Pai. Não queremos andar só. Não queremos abrir mão, Deus, não queremos dispor da tua companhia, jamais, meu Pai. Obrigado, Deus, por tua palavra, obrigado por tudo aquilo que ouvimos, obrigado pelos louvores, obrigado, Deus, por tua ministração em nós, e Espírito Santo, amadurece em nós aquilo que tu queres, aquilo que tu tens. Que possamos renovar nesta manhã de domingo a nossa fé e confiança e dependência em ti, para caminharmos um pouco mais ao longo desta semana. Sim, Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. E que o Espírito Santo produza neles também aquilo que produziu na vida dos discípulos. Uma fé inabalável, que depois os fez transportar seus montanhas, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de receio, pânico ou medo. Deus, coloque em nós a confiança inabalável, a certeza, a segurança do teu servo Jó. Deus, nos faz andar em tua presença, em comunhão contigo, e que nada nos faça, Deus, tremer ou abalar diante das lutas. Sim, Pai, que esta palavra nesta manhã seja uma palavra de conforto, de edificação, que possamos entender que há crescimento em meio às lutas e que tu estás conosco, até mesmo nas horas mais difíceis e principalmente nas horas mais difíceis. Assim oramos, Deus, guarda a tua palavra em nosso coração, nos dá a tua paz e continua abençoando a nossa semana. É o que oramos, te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma boa semana e já podem pegar as crianças, que eu acho que está saindo aí, estão saindo em 5 minutos.